Jesus, meus irmãos, uma boa noite a todos. Continuando em nosso estudo, guarda o teu coração. Hoje teremos o nosso segundo dia. Estudo esse baseado, irmãos, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Na primeira aula, vimos as definições do coração. Segundo a Bíblia Sagrada, o coração é o centro do intelecto, das emoções e da vontade humana. E na aula de hoje estaremos vendo, irmãos, no estudo de hoje estaremos vendo a natureza do coração distante de Deus. Mas como um coração distante de Deus? O que a pessoa fez para ter esse coração distante de Deus? No momento, irmãos, em que Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles trouxeram algo terrível, horrível, que afetou o coração humano, o qual ficou repleto de maldade. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A maldade, irmãos, entrou no coração do homem. Logo depois de serem expulsos do paraíso, Adão, conhecendo a sua mulher, tiveram Caim e Abel. E logo após, quando os dois já eram moços, foram ofertar a Deus. Veja que eles estavam indo adorar a Deus com as suas ofertas. Por causa de uma inveja que nasceu no coração de Caim, ele veio assassinar o seu irmão. Então, irmãos, o coração humano ele está distante de Deus. E Jesus, confirmando o que disse o profeta Jeremias, em Marcos capítulo 7, versículo 1 e 22, ele nos diz que, no seu discurso, Jesus diz que o que contamina uma pessoa diante de Deus, e esse contaminar, irmãos, é separar, é a perca da salvação, a pessoa estar distante de Deus. O que leva a pessoa, o que contamina uma pessoa distante de Deus, não é o descumprimento de uma lei cerimonial, não é ritos religiosos, irmãos, que te separa de Deus, mas é quando obedecemos a maldade que há alojada em nosso coração. Veja que ela está alojada, ela tem moradia em nosso coração. E a pessoa que está distante de Deus, ela vive segundo estas maldades. Ela não segue os princípios de Deus, e isso que causa a contaminação que separa a pessoa de Deus. E Jesus discrimina qual que é essas coisas que estão alojadas no coração: adultério, prostituição, homicídio, furto, avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Veja, irmãos, que o Senhor ainda discrimina. Fala, não é ritos religiosos que te afastam de Deus. Porque, irmãos, na maioria deles, eles são mais humanos do que divinos. São mais colocados por pessoas do que por Deus. Jesus deixou que amar a Deus acima de todas as coisas, e semelhante a esta ao teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, é o que temos que ver, o que Jesus colocou como o que está alojado no nosso coração. E a pessoa que está distante de Deus, ela vive no sentido dessas coisas que estão alojadas no coração. Jesus, irmãos, expõe em 2 textos a gravidade do pecado que nasce no coração, irmãos. Em Mateus capítulo 5, 21 e 22, o Senhor diz que o pecado da ira é igual ao assassinato, e ele nasce no coração. Em Mateus
ele diz que, em Mateus 5, 27 e 28, ele diz que o pecado da concupiscência é tão grave como o próprio adultério. Então, irmãos, olha só a gravidade que está escondida, alojada, segundo as palavras de Jesus, no nosso coração. Se algumas dessas, irmãos, desqualidades, se é que eu posso chamar assim, têm rondado a sua vida, isso é um sinal que você está distante de Deus. O coração entregue, irmãos, à prática da iniquidade, ele corre o risco de tornar-se endurecido, que se recusa continuamente a ouvir a palavra de Deus e a obedecer ao que Deus ordena. E ao invés disso, segue os desejos pecaminosos do seu coração. Verá que depois o seu coração endurecerá de tal modo que se tornará insensível à palavra de Deus. A pessoa, irmãos, que vive essas desqualidades que Jesus falou, adultério, prostituição, homicídio, furto, avareza, pratica maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ele se entrega tanto a isso, irmãos, que o seu coração vai se endurecer. No começo, ele vai achar que é errado, ele vai se sentir mal por praticar, que ele ainda vai estar começando. Depois de um tempo já não faz mais diferença, é só mais uma vez. E nem vai fazer diferença quando Deus falar com ele. Quando Deus o chamar para o arrependimento, chamá-lo para a salvação, o seu coração está endurecido, está pedrificado. Um exemplo disso, irmãos, que nós podemos ver em Êxodo, a partir do capítulo 7, é o coração de Faraó. Deus, na verdade, envia Moisés a Faraó dizendo que liberte o seu povo, que deixe o seu povo ir adorá-lo. E o coração endurecido de Faraó não deixa o povo sair. Na 10ª praga, depois de 9 pragas que já eram terríveis, mas na 10ª, quando ele sentiu a dor da perda do seu filho, foi que ele liberou o povo. E mesmo assim, depois perseguiu o povo para matar. O coração endurecido, irmãos, ele não tem sensibilidade. Às vezes nós ficamos espantados com algumas maldades que nós vemos nos jornais, na televisão, ou ouvimos no nosso trabalho, na nossa escola. E nós pensamos, como alguém teve coragem de fazer isso? Como uma mãe pôde abandonar seu filho? Como um pai pôde violentar sua própria filha? E nós ficamos horrorizados, irmãos. Isso acontece quando o coração está distante de Deus, está entregue ao pecado, está entregue ao mal. Ele já não sente mais, ele está pedrificado e não ouve mais a voz de Deus. Paulo, irmãos, percebeu isso também na igreja atual, na sociedade do tempo presente dele, e ele também nos disse que nos dias do anticristo aconteceria. E no livro de Hebreus ele dá sérias e muitas advertências para que o povo de Deus não permita que o seu coração endureça. Imagine um coração endurecido dentro da igreja, irmãos. Isso independente de religião. Uma pessoa que diz que serve a Deus, mas está com o seu coração endurecido. Ele não se preocupa se magoou o seu irmão, ele não se preocupa se vai passar por cima de alguém, se ele vai ter que contar uma mentirinha ali ou outra aqui para conseguir chegar onde ele quer. É por isso que no livro de Hebreus, é muito importante que você olhe no nosso livro de Hebreus. Ele fala, Paulo adverte a igreja sobre coração endurecido. Em Tessalonicenses, irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, você vai ver as advertências também aos crentes sobre a época do anticristo. Sabe, irmãos, quando a pessoa se preocupa só com ela mesma e não liga mais para o seu irmão, a Bíblia fala assim, se você não ama o seu irmão, a quem você vê, como você irá amar a Deus, a quem você não vê? Se você não se preocupa com o seu irmão, se você não se preocupa com o seu semelhante, é um sinal que o coração está endurecido. O
coração endurecido, irmãos, ele persiste na rejeição da palavra de Deus, até que chega a sua morte, o seu fim, distante de Deus e sem a salvação. Então, meus irmãos, medite nos textos de hoje. Veja se algum desses sinais de endurecimento está chegando ao teu coração, está se aproximando do teu coração. Se tiver, corra para os braços do Pai. Corra até Jesus. A sexta-feira, irmãos, estaremos falando sobre o coração regenerado. Estaremos mostrando como regenerar um coração que se endureceu, um coração que não sente mais, que não ama mais o seu próximo, que não se preocupa mais em seguir aquilo que Jesus mandou, que tanto faz como fez. Então, irmãos, mais uma vez eu digo, com sinceridade, olhe para dentro do teu coração. Veja o que Jesus disse, leia o texto. Está no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 22. Olhe lá, se tiver adultério, prostituição, homicídio, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba. Esses são alguns dos sinais que mostram que o coração está endurecido. Se você não tiver, se você olhar com sinceridade para dentro de si mesmo e ficar em paz com Cristo Jesus, ore para que o Espírito Santo alcance as pessoas que não estão assim, para que os seus corações sejam alcançados, que o Espírito Santo insista em bater até que a pedra deste coração seja quebrada. Obrigado a você que está conosco, obrigado a você que tem compartilhado, que tem indicado o nosso canal, que Deus te abençoe. Sexta-feira estaremos retornando com o último dia do estudo Guarda o Teu Coração. Uma boa noite e fiquem com Deus. Amém. Palavra, oração, alimento para a sua alma. Boas novas, se inscreva.